E nesse vídeo nós temos mais 16 palavras que foram pronunciadas incorretamente no teste DECAL segundo a ANAC. Essas palavras começam com a letra P e R e você vai descobrir que palavras são essas nesse vídeo. Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou Andréa Ferreira, controladora de voo, instrutora certificada de inglês aeronáutico e de inglês geral, e a gente vai ver nesse vídeo as palavras com as letras P e R para nós treinarmos a pronúncia e pronunciarmos corretamente durante o teste DECAL. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho. Falta muito pouco para o Aviation chegar em 1000 inscritos, então se inscreve aí. E vamos para as pronúncias com a letra P e R. E a primeira palavra com a letra P é a palavra person. Person, que significa pessoa. É o singular de pessoa e é importante a gente lembrar que quando nós vamos falar mais de uma pessoa, vamos nos referir a mais de uma pessoa, nós usamos a palavra people. People. É um plural irregular. E eu vou exemplificar a palavra person junto com uma palavra muito comum da aviação que significa piloto. É a palavra pilot. Pilot. E um exemplo de uso da palavra person com a palavra pilot na aviação. The pilot is the person who flies the airplane. O piloto é a pessoa que pilota o avião. A palavra seguinte significa polícia, e os brasileiros costumam pronunciar ela errada com muita frequência. Para polícia nós falamos police. Police. Police termina com a letra E, então nós vamos terminar com o som da letra S, nós não vamos pronunciar esse som da letra E, e nós colocamos a sílaba forte na sílaba com L-I. Police. Muito cuidado, porque as pessoas costumam pronunciar essa palavra de forma errada, police, e não está correto. E o uso da palavra police na aviação: helicopters are used by police. Helicópteros são usados pela polícia. E a palavra seguinte significa posição, e ela é muito usada na aviação para a gente falar de uma posição de uma aeronave no aeródromo, ou ainda para falar a posição que nós estamos passando num espaço aéreo. E a forma correta de pronunciar posição é position. Position. Aqui, a letra T vai ter um som de X. Position. Eu vou exemplificar essa outra palavra com uma outra palavra muito comum da aviação, que é a palavra pista. E nós falamos runway. Runway. Muito cuidado para não falar runaway, colocar um sonzinho de A depois da letra N, porque runaway significa fugitivo em inglês e runway significa pista. Runway, runaway. Um exemplo de aplicação da palavra position com a palavra runway na aviação. Holding point is a designated position intended to protect a runway. Ponto de espera é uma posição designada destinada a proteger uma pista. A palavra seguinte é a palavra rádio e nós escrevemos ela em português e em inglês da mesma forma. Por ela se escrever da mesma forma em português e inglês, quando nós vamos pronunciar ela em inglês, nós temos a tendência de querer aportuguesar ou usar a mesma pronúncia que nós usamos no português. Isso acontece porque o nosso cérebro não quer gastar energia fazendo de uma forma diferente aquilo que ele já está acostumado a fazer de uma forma específica. Então a gente precisa, em especial, treinar essas palavras que têm a mesma escrita em português e inglês. No caso de rádio, nós falamos radio. Radio. E esse é o mesmo caso da palavra radar, que se escreve da mesma forma em português e inglês. Nós falamos radar. Radar. Um exemplo de uso da palavra radio com a palavra radar. A surveillance radar system uses reflected radio signals. Um sistema de radar de vigilância usa sinais de rádio refletidos. A palavra seguinte é a base da palavra despressurização e a palavra pressão. E nós falamos pressure. Pressure. O SS nessa palavra ganha um som de X e a gente vai falar pressure, uma palavra terminada com a letra E. Não pronunciamos o som da letra E, então vamos terminar com o som da letra R. E um exemplo de uso da palavra pressure:
The standard pressure is equivalent to the air pressure at mean sea level in the International Standard Atmosphere. A pressão padrão é equivalente à pressão do ar ao nível médio do mar na atmosfera padrão internacional. A palavra seguinte significa prioridade e nós falamos priority ou ainda priority. Um exemplo de uso da palavra priority: the pilot's priority is to ensure the safe flight path of the aircraft. A prioridade do piloto é garantir a trajetória de voo segura da aeronave. A palavra seguinte significa privado e é a mesma palavra que nós usamos para falar da expressão piloto privado, quando você tem a carteira de piloto privado ou autorização para voar como piloto privado. E nós falamos private. Private. Um exemplo de uso da palavra private na aviação: She has experience as a private pilot. Ela tem experiência como piloto privado. A palavra seguinte significa provavelmente e nós falamos probably. Probably. Cuidado para não confundir a palavra probably com probabilidade, porque na verdade ela significa provavelmente. E aqui a letra O ganha um som de letra A, só que não é um A aberto como nós usamos no português. É um A como se a gente estivesse fazendo oh, probably, probably. É como se esse som ficasse no meio do caminho entre a letra A e a letra O de vovó, O aberta. Probably. Um exemplo de aplicação da palavra probably na aviação: It was probably a surprise to the controller when the aircraft announced a go-around. Provavelmente foi uma surpresa para o controlador quando a aeronave anunciou uma arremetida. A palavra seguinte é muito usada na aviação e significa procedimento. Nós falamos procedure. Procedure. Aqui a letra D vai ganhar um som de J logo em seguida dela. J. Procedure. A letra U ganha um som próximo de A, que seria mais ou menos o nosso A com acento circunflexo. E no final nós vamos terminar com o som da letra R, esse R bem puxado. Procedure. E um uso da palavra procedure na aviação: Papa Sierra Charlie Tango Bravo, report runway in sight or starting missed approach procedure. Papa Sierra Charlie Tango Bravo, reporte avistando a pista ou iniciando o procedimento de aproximação perdida. A palavra seguinte significa processo e nós falamos process. Process. De novo, aqui a letra A vai ganhar esse som de um som de vogal entre a letra A e o O aberto. Process. E um uso da palavra process na aviação: Controller rotation is an essential part of the handover-takeover process. O revezamento do controlador é uma parte essencial do processo de transferência de controle. A palavra seguinte a gente usa muito para falar de profissão e é profession. Profession. Aqui, de novo, o SS ganha um som de X, profession, e um uso da palavra profession na aviação: The pilots generally share pride in their profession and are motivated to excel in it. Os pilotos geralmente compartilham orgulho em sua profissão e são motivados a se destacar nela. Agora, para as palavras com a letra R, vale lembrar que nós temos 3 sons no português que são equivalentes à letra R. Nós temos o R, que nós falamos que é o R do interior, aquele R bem puxado, igual o meu, porta, porteira. Nós temos aquele R mais arranhado, que é o R do garrafa, rua, ruim. E esse R mais seco, que é o R do arara, 3, 30. Para ajudar você a saber qual desses 3 sons você vai fazer no inglês, é importante você lembrar o seguinte: quando a letra R aparece numa palavra no inglês, ela tem esse som do R do interior, R, R. O nosso R mais arranhado é geralmente representado pela letra H no inglês. Por exemplo, na palavra hold. Ela começa com H, mas nós usamos esse R mais arrastado, mais arranhado. O nosso R mais seco do português, para quem fala inglês, geralmente entende esse som como o som da letra D. O que pra gente é um R seco, para eles é o som da letra D, do rareriroru.
Esse som do nosso R do português, ele vai aparecer representado em geral no inglês pela letra T. Você vai ver essa diferença mais clara nas próximas palavras que começam com a letra R. A palavra seguinte significa direita, começa com a letra R e ela se fala right. Right. Lembrando que como nós escrevemos com a letra R, nós vamos usar esse som do R mais do interior. Right significa direita e um exemplo da palavra right. Papa Romeo Kilo Bravo Juliet request right deviation due weather. Papa Romeo Kilo Bravo Juliet solicita desvio à direita devido formação. A palavra seguinte parece uma coisa que ela não é. Na verdade, ela significa reassumir e nós falamos resume. Resume. A forma de nós escrevermos resume nos leva a pensar que ela significa resumo, mas resumo em inglês se fala summary. Summary. Resume significa reassumir. Essas palavras que parecem muito com uma palavra do português, mas não têm o mesmo significado, nós chamamos de falsos cognatos ou falsos amigos. Você já deve ter ouvido falar dos false friends. E um exemplo de uso da palavra resume, Varig 1989, Sherlock, Resume on Navigation, Clear Direct Collab. Varig 1989, Sherlock, reassuma a navegação, autorizado direto Collab. A palavra seguinte significa rolar e nós falamos roll. Roll, com esse R do interior. Um exemplo de uso da palavra roll na aviação. Ailerons are a primary flight control surface that controls the roll movement. Os ailerons são uma superfície primária de controle de voo que controla o movimento de rolagem. A palavra seguinte significa rota e nós temos duas formas corretas de pronunciar essa palavra. Nós podemos falar route, route, ou ainda route, route. As duas formas você vai ouvir e as duas formas estão corretas. E o exemplo de uso da palavra route na aviação. Papa Tango Lima Mike Lima, flight level 105 is correct on this route. Papa Tango Lima Mike Lima, nível de voo 105, está correto na rota. E uma outra palavra muito importante que nós usamos para falar de uma parte do avião é a palavra rudder. Rudder. Rudder se refere ao leme de direção da aeronave. E aqui a letra D ganha esse sonzinho desse R mais seco. Nós podemos pronunciar rudder. Rudder. E um uso da palavra rudder na aviação. Papa Romeo Mike November Sierra. Acknowledge by moving rudder. Papa Romeo Mike November Sierra, acuse recebimento movendo o leme. E essas são as 16 palavras com as letras P e R, Papa e Romeo, que nós encontramos na lista da ANAC e que a ANAC pediu para nós treinarmos a pronúncia porque muitos candidatos estavam pronunciando de forma incorreta durante o teste da ICAO. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, falta muito pouquinho pra gente chegar em 1000 inscritos e nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!